Oi, gente. E aí, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Prontos para o capítulo 9? Estamos aí na reta final do livro Me Poupe. O capítulo 9 diz que a responsabilidade é toda sua. Saia da zona de conforto e elimine a autossabotagem. Ah, mas você está chegando aqui agora, ainda não me conhece, não sabe do que eu estou falando? Eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual, já chegando quase no final, semana que vem vai ser o último capítulo. Essa daqui, ó, Me Poupe, 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso, da Natália Arcuri, a fundadora do maior canal de finanças do mundo de mesmo nome, Me Poupe. E nesse capítulo, ela traz aqui pra gente como foi a primeira experiência dela ao vivo na televisão, link ao vivo. Lembra que ela aumentou lá, triplicou o salário dela em 2 semanas quando ela foi para Record e ela teria que ser repórter e apresentadora? Então, na sua primeira experiência, nem precisamos dizer que foi terrível, né? Que ela achou que foi um horror, que ela foi muito aquém do que ela poderia ter sido. Mas como ela sempre se autoavaliou, sempre exigiu o melhor dela mesma, ela mesma foi o seu melhor treinador, como ela já disse em outros capítulos atrás, ela se avaliou e viu aonde ela precisava melhorar. Então, eu já vou ler para vocês o primeiro trecho deste capítulo hoje. Sabia que tudo o que eu precisava era de tempo para treinar e errar menos da próxima vez. Fui ginasta e jogadora de vôlei até os 17 anos, e se tem algo que o esporte me ensinou, foi que se você não treinar, não adianta esperar um resultado excelente. O treino deixa o corpo preparado e a mente confiante, porque você fica com a lembrança de que já fez certo uma vez. Na hora do jogo é só repetir. No trabalho, a lógica é parecida, mas muitas vezes a gente tem que entrar em campo jogando sem treino, sem preparo. A rotina é o treinamento, mas a rotina é o treinamento mais duro que existe, porque nem sempre você tem um treinador para indicar o movimento certo. Aí, lendo esse trecho, eu lembrei de quando eu comecei, né, na sala de aula, e é muito verdade isso, né? A gente faz lá a faculdade, né? A gente tem toda a teoria da pedagogia, mas quando a gente chega para a prática, no dia a dia, é muito diferente. Então, hoje, né, agora que eu já tenho mais de 10 anos de profissão, é diferente quando eu entro na sala de aula no primeiro dia. Dá aquele friozinho na barriga? Sempre dá, gente, porque é uma turma nova, são novas crianças, novos pais, novas famílias que você vai atender. Então, o friozinho na barriga sempre dá. Mas a segurança no trabalho que você faz, a forma como você lida com as situações é bem diferente a partir do momento que você vai ganhando, né? Vai fazendo esse treinamento diário, que é o nosso caso, né? Então, quando a gente chega na primeira aula a gente não tem prática de nada, e aí com o tempo a gente vai vendo, ó, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo, e vai adquirindo mais segurança na profissão. E ela também fez isso, né? Ela foi treinando e foi aparecendo mais, e hoje em dia, e depois com o canal ela gravou mais vídeos, e hoje em dia ela fica muito tranquila diante das câmeras, né? Vira e mexe, ela faz lives ao vivo e vocês já devem ter percebido isso se vocês já acompanham o canal. Claro, né? Se não acompanha, corre lá, faz a sua inscrição. E também, conversando com um amigo na semana passada, ele me falou sobre ele ter ficado durante 12 anos na empresa e não ter saído do lugar, né? Então ele me contava, né? Mesmo ele sendo muito proativo, né? Fazendo serviço para lá e para cá, ele nunca era promovido. Até que ele entendeu que ele precisava de estudar, ou seja, ele precisava de certificação e também de reivindicar a promoção. Então, é muito fácil, né, a gente não sair da nossa zona de conforto e achar que está fazendo o melhor possível e que alguém vai reconhecer o nosso trabalho. Dificilmente, gente. Então, a gente tem que sim sair da nossa zona de conforto, parar de se auto-sabotar e procurar alternativas, né, de promoção, de como trabalhar da melhor forma. E ele fez isso, ele falou que hoje em dia ele está num cargo que ele acha bacana, mas que ele também já, né, ele tá tranquilo por um período, porque lógico, quanto mais
você sobe na sua profissão, mais responsabilidades também você tem. Então a gente tem que se autorresponsabilizar também, não só pela nossa vida, mas também pela profissão, né? Não só pela nossa vida pessoal, mas pela nossa vida profissional. Mas voltando, né, à história da Nath, depois desse parênteses aqui sobre o meu início de carreira e desse meu amigo que só percebeu 12 anos depois que ele precisava estudar, mas que hoje em dia ele estuda e incentiva seus filhos, e incentiva sua esposa, ele é um exemplo na casa dele. A Nath conta como foi esse começo, né? Então ela estava lá na empresa, estava trabalhando, tinha um salário legal, mas ela percebeu que ela não estava fazendo aquilo que ela realmente queria, né? Ela não ia alcançar tudo que ela queria ficando naquele cargo. Então ela fundou lá, fez o canal, a gente já falou sobre isso, fez o blog, e como isso repercutiu lá onde ela trabalhava, até quando ela pediu demissão. Então, antes um pouquinho dela pedir demissão, algumas pessoas já falavam: nossa, que trabalho legal você está fazendo na internet e tal. Outros falavam: ah, olha lá, a youtuber, hahaha, por que você está fazendo isso, né? Então, debochando do que ela estava fazendo. E aí ela fala, como nessa época ela já fazia uso, né, já era profissional dos 4 Fs da riqueza, isso pouco importava. Ela seguiu acreditando naquilo que ela estava fazendo. E não só ela estava fazendo um bom trabalho no blog e no canal, como ela conseguiu o seu primeiro patrocínio. E durante um ano, ela ia receber o valor que ela ganhava na televisão. Então foi nesse momento que ela pediu demissão. Aí eu vou ler esse trecho, porque vocês vão perceber como que isso foi muito marcante, muito simbólico na vida dela. Quando eu me demiti, tinha uma reserva suficiente para me sustentar por 2 anos. Lembra? A gente já falou sobre isso, sobre planejamento no capítulo anterior. Ou seja, se tudo desse errado, eu teria 2 anos para sacudir a poeira e me reerguer. Lembro-me até hoje de uma frase que escutei quando estava prestes a sair. Eu estava dentro de uma das cabines do banheiro feminino da empresa e reconheci a voz de uma apresentadora comentando sobre a minha ousadia. Eu fiquei sabendo, ela tá saindo, né? Coitada, internet não dá dinheiro. Ela tinha razão, internet não dá dinheiro, medicina não dá dinheiro, ter o próprio negócio não dá dinheiro se você não for competente e determinada. Ela ela tinha razão, eu ia ler de novo, desculpa. Outro diálogo do meu último dia como funcionária também foi muito simbólico para mim. A gerente do RH, ao ver que a minha carteira de trabalho estava toda preenchida, recomendou: é melhor você mandar fazer uma nova, porque essa já está cheia. Eu sabia que aquela seria a minha primeira e última carteira de trabalho. E metida que só, respondi: de hoje em diante eu só assino carteira dos outros. E, gente, ela tem cumprido isso, viu? O Me Poupe, quando eu comecei a seguir o canal em 2019, tinha 23 funcionários, né? 23 Me Poupe Players lá, como ela fala. Hoje, 2022, ela já está com cerca de 90 profissionais trabalhando no canal. Então, e crescendo, e ela ainda tem muitos planos, né, de crescimento. Assim, a gente chega ao passo 9. Assuma a responsabilidade e permita-se errar. Quando a gente fala, né, permita-se errar, eu me lembrei de um vídeo que a gente já fez aqui, foi no livro Abundância, que chama Risco e Fracasso, né, que a gente tem medo dessas palavras, né, medo de correr risco, medo de fracassar, mas hoje em dia os grandes empreendedores, empresários, eles falam, quanto mais você erra, melhor você se torna, porque você vai lá, corrige o erro, ajusta, né, as velas, como eles falam, e melhora o seu percurso. Então, isso é um desafio diário que a gente tem, de aprender a conviver com o erro, com o fracasso, mas não como uma perca, né? Não como, estou perdendo tempo. Não, estou aprendendo. Então, quando eu erro, eu nunca perco, eu sempre aprendo. E aí ela fala, né? Ok, tá bom, né? Entendi. Ela fala como se ela fosse a leitora, né? Entendi. A gente tem que sair da zona de conforto, mas como que eu faço para sair da minha zona de conforto? Então ela fala, é simples.
Primeiro você tem que se reconhecer nela. Então ela traz 6 questões que eu vou ler para vocês agora. E aí vocês me respondam com sim ou não. Questão 1. Sinto que poderia estar fazendo mais por mim? Já pensei em pedir demissão algumas vezes? Sinto uma grande frustração em meu atual emprego ou trabalho? Admiro as pessoas que mergulham de cabeça em uma nova empreitada, mas não tenho coragem de fazer o mesmo? Quero mudar, mas não sei por onde começar. Gostaria de ter mais dinheiro para realizar meus sonhos, mas nem sei quais são meus sonhos de verdade. Então ela fala que se você respondeu sim para uma ou mais questões, você está sim na sua zona de conforto e precisa se mexer. E aí eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Cada um de nós é responsável pelas próprias escolhas. O que não percebemos muitas vezes é que, ao não tomar uma atitude e permanecer na mesma situação, também estamos fazendo uma escolha. Não escolher mudar é fazer uma escolha pela vida financeira que você tem hoje. Às vezes, simplesmente escolhemos o caminho errado. O importante é saber aonde queremos chegar. Foco, lembra? Sem ter certeza sobre isso, sair da zona de conforto será uma utopia. Pegue a frase a seguir e leve-a com você. Tatue, se for possível. Pessoas ricas de verdade constroem o próprio destino. Então, aqui, ela fala, né, que as pessoas ricas de verdade constroem o próprio destino, por quê? É aquilo que eu falei antes na questão do fracasso, do erro. Elas se autorresponsabilizam, elas assumem onde erraram, procuram entender por que erraram e elas reelaboram seu plano. Pensando se vão acertar sempre? Não, pensando que podem errar de novo e que podem se corrigir de novo. Por isso eu vou deixar aqui para vocês lembrarem o vídeo ou desse lado do risco e fracasso que a gente já leu lá no livro Abundância. E a Nath traz aqui 3 passos, né? Coragem, né? 3 passos para você sair da sua zona de conforto. E são 3 passos bem simples. Vou ler para vocês. Primeiro, cuide do seu planejamento financeiro e monte uma reserva de emergência de no mínimo 1 ano. Então, a gente já viu isso um pouquinho no capítulo anterior, quando ela fala de empreender, né? E aí eu faço essa parte falando para vocês. Segundo, tenha um plano engatilhado. Você não precisa sair do seu emprego atual para se dedicar ao novo projeto. Imagine esse momento de transição como atravessar um pequeno riacho. Você pode deitar apenas em um tronco entre as margens e atravessar correndo o risco de cair. Ou então você pode pôr o pé em 2 troncos, apoiar um pé em cada um, reduzindo as chances de queda. Então você pode ter mais equilíbrio, ou você pode ficar num tronco só e tentando se equilibrar. E o terceiro passo, não dê ouvido aos pessimistas. Eles não sabem do que você é capaz, né? Então a gente precisa ter muita atenção sobre isso, né? Tem uma historinha que eu já ouvi há um tempo atrás, que fala, né, do sapo, que ele foi subindo uma montanha e todo mundo falava, não, sapo, você não consegue, não, sapo, você não consegue. E era uma corrida de sapos, né? E aí o sapinho que chega até lá em cima, ele era surdo, gente, ele não escutava. Então, mesmo tendo várias vozes falando, ele chegou ao topo da montanha. Então, às vezes a gente precisa ser surdo a esses comentários de que a gente não é capaz, de que o que a gente está fazendo é uma besteira, se a gente realmente acredita e está convencido da escolha que a gente fez, porque também se a gente estiver perdido não adianta nada. Vou ler mais um trechinho para vocês. Não me venha com eu não posso, não tenho, não consigo, não sou. Aprendi com um dos maiores coaches do mundo, o consultor e escritor Brian Tracy, que você é o que você pensa e diz sobre si mesmo a maior parte do tempo. Como você pode se tornar uma pessoa bem-sucedida se a todo instante você repete isso não é para mim, nunca vou conseguir, ou quem dera se um dia... Exercício urgente. Substitua todo e qualquer pensamento pessimista ou negativo por intenções reais. Troque o isso não é para mim por estou trabalhando para. É óbvio que você ainda não tem tudo o que quer, assim como eu também não.
mas você jamais me ouvirá dizer que nunca terei algo que quero. Afinal de contas, é uma questão de tempo e disciplina, como tudo que desejamos na vida. Então, é muito fácil, né, a gente falar, né, não consigo, não vou chegar lá, não vou fazer isso, é para os outros. Ah, ela conseguiu porque ela teve oportunidade e tal. A gente tem uma questão aí, né, dos influencers, alguns que falam muito sobre essa questão da meritocracia, né, que você tem que ser por você mesmo e se fazer. Outros que falam, mas é fácil falar, mas se você não tiver oportunidade, como chegar lá? Mas o que a gente sabe, e vendo muitas histórias, lendo, né, biografias que eu já falei para você que eu gosto de conhecer as histórias das pessoas, principalmente as que eu sigo, ninguém começou grande, ninguém teve um caminho realmente fácil, né, salvo raras exceções, e todos eles fizeram o seu destino, que é o que ele falou aqui anteriormente, né, as pessoas realmente milionárias, né, de mente milionária, elas fazem o seu próprio destino. E aí ela traz, a Nath conclui esse capítulo com 3 sintomas, né, com alguns sintomas de autossabotagem. O que a gente faz para não sair da zona de conforto, né? A gente se autossabota, o nosso cérebro, ele é muito terrível, né? Ele tem aqui, a gente tem, já falei isso, tem lá no na Coragem de Ser Imperfeito, né, dos nossos rivais da mente, lá os gremlins, lembra? Então a gente tem aqui mais de 10 vozes falando, não, você não vai conseguir, cuidado, né? Atenção, tem o hipervigilante, tem o prestativo, né, que deixa você em segundo plano e você vai, não, eu posso te ajudar, eu faço isso, o que eu tenho para fazer não é importante. Então a gente tem muitas vozes na nossa cabeça. E aí ela fala 3 coisas que nos impedem, né, 3 sintomas de autossabotagem. O primeiro é fechar os olhos para a realidade. Então você não olha para aquilo que está acontecendo. Então, quando a gente fala de vida financeira, é você não olhar o extrato, você não conferir a fatura do seu cartão, você não ter o cuidado com os seus gastos e com os seus ganhos, né? Porque a gente tem que gastar melhor, saber o que está gastando e tentar ganhar mais se a gente quiser mudar alguma coisa na nossa vida financeira. O segundo é achar sempre que a culpa é dos outros. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo da Nath, como eu sempre deixo um vídeo do canal dela falando sobre autossabotagem. E vou deixar também um vídeo um pouco mais profundo, um pouco mais longo, do Pedro Calabres, falando, né, sobre liderança tóxica e autossabotagem. E ele fala em vários vídeos dele que a mãe dele sempre ensinou isso para ele, que o mundo não nos deve nada, né? Então a gente não deve culpar os outros. Ah, a culpa é da minha família que não me deu suporte, a culpa é do governo que não dá condições para a gente ver melhor, a culpa é do outro, a culpa é do outro, a culpa é do outro. Não, a gente tem que se autorresponsabilizar. Ok, eu nasci nessa condição, nesse país, nessa família. E a partir disso, a partir do que eu reconheço a minha realidade, o que eu posso fazer para transformar essa realidade? Quais são os possíveis caminhos para não repetir as mesmas coisas que meus pais fizeram se eu não concordo com eles? Então, é sempre, gente, lembra, né? Sempre com muita gentileza, tá? Sem agressividade. A gente não precisa bater de frente com as pessoas que a gente não concorda. Eu não concordo com o que você diz, mas eu respeito a sua posição. Talvez se eu estivesse no seu lugar, eu pensaria da mesma forma, né? Mas eu não estou, então eu penso de outra forma. E assim a gente segue a vida. E o terceiro é querer dar o passo maior que a perna. Não, gente, a gente tem que planejar, a gente tem que saber aonde a gente, mesmo que a gente não saiba, não tem que saber onde está pisando, mesmo que a gente não saiba exatamente onde está pisando, o Pedro Calabres, já que eu fiz referência a ele, ele também fala isso. A gente tem que dar um passo curto e firme na direção do nosso propósito. Então você não precisa dar aquele passão, falar assim, não, vou me demitir, vou fazer, vou acontecer, vou fazer não sei o que e tal. E aí, na doida. Não. Você tem que dar os passos de acordo com a sua perna. Mesmo que não tenha o chão, né? Que a gente fala que isso é um ato de fé, né? Dá o passo que o universo coloca o chão embaixo, mas dê um passo consciente, um passo dentro daquilo que você acredita, um passo dentro do possível naquele momento. Bom, esse foi
O capítulo número 9, a responsabilidade é toda sua, saia da zona de conforto e elimine a autossabotagem, isso é o que a gente mais faz. O nosso cérebro, ele nos engana o tempo todo, então a gente precisa entender como que ele faz isso, e é o que eu venho fazendo aí desde 2019, 2018 já um pouquinho, mas me aprofundando mais desde 2019, de como o nosso cérebro nos engana e de como ele nos sabota. Então, a gente precisa colocar essa mente para trabalhar, mas agir com o coração, que é o que eu faço aqui, que é o que eu faço no meu trabalho. Então, a gente usa a inteligência para aquilo que a inteligência é, né? Para aquilo que ela é usada, que é para compreender, para adquirir conhecimento, mas a gente usa o coração para não deixar de ser humano, para não deixar que as nossas escolhas nos façam passar por cima dos outros como rolo compressor. Então é esse equilíbrio que eu tento fazer na minha vida e que eu tento trazer aqui para vocês quando eu leio os livros, quando a gente reflete sobre cada capítulo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Semana que vem vai ser o último capítulo desse livro. E aí vocês lembram que a gente não vai abrir votação, porque a gente já tem o livro Homo Deus nos aguardando para leitura. Esse livro aqui que eu também não sei nada, nadinha, e que nós vamos começar semana que vem. Acho que se você reparou, eu estou aqui com essa camiseta escrito maravilhosa, porque semana passada teve o Dia da Mulher, e é sempre bom a gente lembrar que a gente já percorreu uma parte do caminho, né? Mas que ainda tem muita coisa pra gente percorrer e conquistar, mas sempre com gentileza, tá? Sempre com carinho, porque todos os dias a gente ouve coisas absurdas, mas todos os dias eu acredito que a gente pode ser melhor. Um beijo e até a semana que vem.